Glória a Deus. Pastor Zé de Barros. Quem não conhece ainda, esse é o pastor Zé de Barros, um amigão pessoal meu. Eu tenho muitos colegas de ministérios, mas o pastor Zé de Barros, além de meu companheiro de ministério, ele também é meu amigo pessoal. É pescador matuto que nem eu, gosta de mexer com terra, de carpir, de fazendo. Não é um homem rústico que nem eu gosto disso. E acima de tudo isso, é um grande instrumento nas mãos de Deus. E eu sei que ele tem uma palavra do trono de Deus para as nossas vidas agora. Então não apresse o teu coração para sair daqui, fique tranquilo, amanhã é feriado. Bispo, domingo, mas amanhã é segunda, não, amanhã é feriado. Então amanhã você vai poder dormir até tarde, descansar, fique tranquilo. Então não se apavore não, ouça tudo aquilo que Deus tem para ministrar o teu coração, tá bom? Pastor Zé Barros, fica à vontade, queridão. Graça e paz, irmãos. Que noite linda, hein? Fique um pouco de pé, para a gente dar aquela... Eu quero que você pense, se você estivesse diante do grande altar do Senhor, qual atitude você teria agora? Feche seus olhos e por um momento eleve o teu coração na presença de Deus. Se você tivesse que subir ao altar agora, com que espírito você subiria? Nós estamos acabando um momento ápice, tanto para a vida do pastor Paulo e pastora Márcia, olha que peso. E eles, indubitavelmente, terão responsabilidades maiores do que a que eles um dia imaginaram. E a palavra que Deus colocou no meu coração refere-se a altar. E eu quero falar hoje sobre o altar do Senhor, gera vida e gera morte. E como você estaria hoje no altar do Senhor? Você subiria e desceria com vida? Ou talvez fosse o último momento da sua vida? Você pensou? Então agora pode sentar. Abram a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 10, a partir do versículo 1. Levítico 10, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo a leitura. Nadab e Abiú, filho de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram o fogo e apresentaram a Deus, ao Senhor como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta. De repente saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os dois morreram ali onde Deus estava. E Moisés disse a Arão: foi isso que o Senhor quis dizer quando disse: os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Mas Arão não disse nada. Então Moisés chamou Misael, Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: tire o corpo dos seus dois parentes da frente da tenda sagrada e levem para fora do acampamento. Eles foram, pegaram os corpos pelas túnicas com que estavam vestidos e os levaram para fora do acampamento, como Moisés tinha ordenado. Depois Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar:
Todos os outros israelitas podem ficar de luto pelas mortes que o fogo do Senhor causou. Mas vocês não deixem de pentear os cabelos, nem rasguem as suas vestes, nem em sinal de luto. Se fizerem isso, vocês morrerão, e o Senhor ficará irado com todo o povo. Não se afastem da entrada da tenda sagrada, para que não morram, pois vocês foram ordenados com o azeite sagrado de Deus, o Senhor. E os 3 fizeram o que Moisés mandou. Querida igreja, nós estamos vivendo um momento muito ímpar. E essa cena, essa história talvez seja a mais trágica história sacerdotal do Antigo Testamento. A história desses 2 jovens, desses 2 homens, Nadab e Abiú, filhos de Arão, sacerdote, são fulminados na presença de seu pai, porque foram irreverentes a um momento totalmente diferenciado para Deus. A primeira coisa que eu quero que você abra sua mente é entender que, quando você lê Levítico no capítulo 8, você vai ver Moisés, amando de Deus, separar Arão, separar seus filhos de uma promessa. Nós sabemos biblicamente que toda a sua geração seria sacerdotal. E que aquele momento da escolha, Moisés agora separa esse homem com seus filhos, agora lava suas vestes. Eles lavam as suas vestes, santifiquem suas vidas. Eles santificam as suas vidas, agora vem na minha presença. E Moisés pega um azeite, como disse o bispo, da primeira moenda, e unge Arão e seus 2 filhos, com vestes sacerdotais, preparados para servir a Deus, algo que não era comum. Naquele momento era uma grande cerimônia. E a cerimônia é diferente de culto natural, normal. Aqueles homens foram separados, aqueles homens foram ungidos, santificados, para uma cerimônia na presença de Deus, da mais alta performance espiritual que você pode imaginar. Eles foram separados para oferecerem sacrifícios de holocausto por todo o povo. Eles foram separados para oferecerem a Deus sacrifícios aceitáveis de todas as ofertas possíveis. Aqueles homens foram chamados para estar no altar de Deus, onde existia um fogo diferente da brasa. Aqueles homens não iam ministrar um culto, aqueles homens estavam envolvidos com a essência, a excelência, santidade e a presença de Deus. Não era um culto natural, não era um momento simples, não, Deus estava ali. Deus estava recebendo das mãos desses homens o que havia de mais sagrado à sua presença. E ali começa a cerimônia. Eles oferecem os animais, eles oferecem as ofertas. Ia tudo bem, estava tudo perfeito, não havia nada errado. A cerimônia estava em andamento, Deus estava feliz. Mas de repente, Arão, que ensinou seus filhos como ministrarem, seus filhos aprenderam com Arão, o sumo sacerdote ali, o qual incumbido com a responsabilidade de ensinar e mostrar como se oferecia o melhor, tudo estava bem aos olhos do Pai, Deus Todo-Poderoso, e de um pai chamado Arão, que indubitavelmente estava se sentindo o homem mais feliz do mundo. Ora visto,
Quem é o pai que não se alegra de ser ungido a sacerdote e ver seus filhos sendo ungidos no mesmo lugar, com a mesma unção, as mesmas vestes e derramado sobre eles o óleo de autoridade? Meu Deus, incomparável momento, inenarrável para a vida de Arão. E Arão deve ter oferecido vários sacrifícios e mostrando para seus filhos como ministrar, mas de repente seus filhos, muda toda a história. Arão, quando se apercebe, surge um fogo que vem do altar e mata seus 2 filhos. E a Bíblia diz que Arão ficou mudo, calado, estarrecido. Seus 2 filhos foram irreverentes. Eles sabiam como ministrar, eles sabiam como oferecer, mas chegou um dos momentos da cerimônia, mais alto ainda, é que agora eles iam oferecer cheiro agradável ao Senhor, pois as ofertas eram uma dádiva a Deus, mas agora o cheiro suave a Deus era para a narina de Deus. As ofertas pelos pecados foram perfeitos, mas agora eles pegam o incensário, agora eles necessitavam pegar da brasa do altar. Que brasas eram essas? As brasas vivas que eram conservadas pelos sacerdotes, a brasa que nunca se apagava. Era a brasa que transportada lá no deserto para todos os lugares, essas brasas nunca se apagaram, pois os sacerdotes cuidavam, porque aquela brasa acendia as chamas que queimava os holocaustos que agradava a Deus. Não era qualquer brasa. Mas que fogo estranho é esse, pastor? É que infelizmente, no momento em que o cheiro das ervas, o cheiro suave ia ser elevado a Deus, seus corações mudaram. E os grandes estudiosos dizem que esses filhos de Arão, no lugar de pegar da brasa do altar, foram pegar brasas, quiçá dos ídolos, quiçá do Deus que um dia o próprio pai tinha feito para um bezerro de ouro. Aquelas brasas, aquele fogo não era mais o fogo do altar, mas aqueles filhos quiseram fogo segundo seus corações. Aqui já daria uma grande lição, porque nós temos visto nos últimos tempos muitas pessoas que não estão olhando qual é a brasa viva do altar, mas começam a pegar brasa dali, brasa de lá, brasa de cá. Deixa eu te dizer, o fogo da tua igreja é Deus que dá, e o altar tem um fogo que a igreja precisa. Não precisa de outro fogo, pois o espírito do fogo é o mesmo daqui. Só que o fogo queima conforme a ministração do sacerdote. Então não mude as brasas que está sobre o altar da tua igreja. Eles mudaram. E eles tentaram agradar a Deus segundo seus corações, segundo seus intentos. Mas agora surge um fogo diferente. De repente vem um fogo do altar e os mata, os consome. Meu Deus, que Deus tirano é esse? Por que Deus fez isso? Porque o pai ficou calado. Porque a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. E quando eu pensava e olhava nesses textos, a minha mente foi transportada lá para o Evangelho de João, quando João diz, está vendo aquele ali, ó? Aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó, eu estou batizando vocês para o arrependimento, mas ele vai batizar no Espírito e no fogo. Que fogo é esse? A glória, a presença de Deus. Aquela presença que João se refere, aquela presença do fogo de Deus, do novo, é o mesmo naquele altar. A diferença vocês vão entender já já.
Naquela época só foi Arão e os seus 2 filhos, os exemplos sacerdotes. Hoje não, todos nós somos sacerdotes. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: não sabeis que vós sois o quê? Povo escolhido, nação santa, sacerdotes reais. Querido, mudou-se a época, mas a essência, o fogo é o mesmo. Mudou-se a cultura de adoração, talvez, mas a essência do cheiro, a essência do altar, isso nunca mudará, porque Deus não muda. Então agora eles vão, e eles tentam oferecer para Deus o que eles querem. E quando o fogo vem e consome eles, não foi injustiça de Deus, foi justiça de Deus. Deus não foi injusto, porque antes deles irem para o altar, Deus já havia os preparado. Moisés já havia os preparado. O seu pai já havia lhes preparado. Eles é que não obedeceram aos critérios da cerimônia, os passos corretos, como viverem na santidade e em santidade conforme foram separados. Eles são consumidos. O pai vê aquela cena, e eu vou conjecturar aquela situação. O pai olha e fala: que é isso, Deus? Eu creio que internamente ele engoliu o choro, a tristeza. Como a Bíblia diz, ele ficou calado olhando seus filhos caídos, mortos. E ele não contra-argumentou a Deus, porque Arão sabia que Deus é justo. Ainda naquela situação, Deus estava cumprindo a sua justiça. Arão não estava alheio. Mas é contra a justiça não há argumentação, contra a verdade não há argumentação. Nós não podemos argumentar contra a verdade é única, é perfeita. Não há argumentação contra a justiça de Deus, e ali se cumpre a justiça de Deus, e Arão simplesmente se cala. Arão percebe, Arão entende. Aquela cena, por mais terrível que foi, Arão entendeu: não posso brincar de altar, não posso brincar de Deus, não posso brincar de culto, não posso brincar de cerimônia, porque o próximo pode ser eu. Não posso chegar na presença de Deus de qualquer jeito, pois eu não estou contando o que os outros viram. Eu estou vendo meus filhos caídos pela irreverência àquele que é o Senhor. Então Arão não argumenta, ele se cala. Ele fica olhando agora que a cerimônia continua, porque Deus preza por aqueles que fazem segundo a sua vontade. E Arão agora fica olhando quando seus primos tiram os corpos dos seus filhos, puxado por umas vestes sacerdotais, as quais eles receberem honra. As vestes eram para honrar a Deus, os sacrifícios eram para honra. Aquele momento era ápice na vida daqueles sacerdotes. E Arão olha e vê os corpos dos seus filhos sendo tirados para fora da tenda, porque irreverente seu lugar é lá fora, quando não mortos. E agora Arão olha, seus filhos são arrastados. E agora Moisés recebe uma palavra de Deus e diz assim: ei, não pare a cerimônia, não pare o culto, deixem que os outros, olha só, sacerdote, você que está me ouvindo, e você que entrou no time hoje, oi, glória a Deus. A cerimônia não para porque você falha. Então Deus diz, Moisés fala assim: os outros chorem por 7 dias a morte dos dois.
Mas vocês que estão aí, sacerdote, continue, porque o altar não pode deixar de ter fogo, o altar não pode deixar de ter santidade. Eles morreram pela reverência, mas eu vejo em vocês gratidão, amor, honra, santidade, e o altar continua. E o altar continuou, e Arão continuou. Aquilo levou um temor muito grande sobre Israel, sobre aquele povo. Eles olharam e falaram: não podemos brincar com Deus, não podemos brincar com o altar do Senhor, pois no altar gera-se vida, mas também gera-se morte, para quem não obedece aos critérios de Deus, à cerimônia de Deus. O que nós vamos aprender, querido, com tudo isso? Primeira coisa, que ao falar de sacerdotes, me refiro a todos nós que somos sacerdotes reais de Deus. Primeira coisa, nunca ofereça para Deus aquilo que não é santo. Há hoje um modismo do Ctrl+C e Ctrl+V, não. Vá buscar a essência daquilo que você tem de bom para Deus. Deus não quer imitação, Deus quer a tua essência e excelência. O fogo que Ele deu para você, o de fora não serve para essa igreja. O fogo de Deus para esse lugar, e o chame de avivamento, Deus já preparou. O fogo, as brasas continuam vivas. O fogo ainda é vivo. A oferta é nossa, o oferecer é nosso. Então, quando você chegar na presença de Deus, olhe como você chega, porque no altar gera vida para quem adora em espírito e em verdade. O altar é lugar de crescimento, de maturidade, de intimidade, de relacionamento. No altar que hoje, não só aquele, mas o altar maior e melhor e mais perfeito somos nós. Eu fiquei analisando isso. Isaías no capítulo 66, ele vai assim: ei, o céu é tapete dos meus pés. Digo, o céu é o trono de Deus e a terra tapete dos meus pés. Que casa vocês edificariam para que eu possa habitar? Eu não habito em casa feita por mão do homem, mas eu habito no coração quebrantado, que teme da minha palavra. Aleluia! Deus deixou. Deus prefere estar no teu altar do que neste altar, em muitas vezes. Porque esse altar é uma cerimônia, mas o altar de vida é todo dia, toda hora, diuturnamente na sua vida e na sua casa. O que nós mais aprendemos quando eu estava lendo isso, e eu vi que nós precisamos entender também que tudo em que eu fizer para Deus, olhe para as minhas vestimentas. Não podemos nos apresentar a Deus de qualquer jeito. Eu tenho certeza que todos quanto aqui estão como sacerdotes, pastores, sabem do temor que é pregar. Sabe da responsabilidade do que é falar de algo que gera vida ou pode gerar morte. O altar tem um poder de persuasão muito grande. Ou ele gera vida ou ele gera morte, mas como eu me sinto? Eu vivo em Cristo, eu vivo uma santidade, minhas vestes são limpas, não estou falando no sentido espiritual, a ponto de não me envergonhar, de me apresentar a Deus. O que eu estou vivendo, o que eu estou oferecendo, a minha vida é digna de me achegar ao seu altar? Terceira coisa, nunca queira dos outros aquilo que deu exclusivamente para você.
O chamado daqueles meninos, aspas, assim eu os chamo. Mas o chamado dos filhos de Arão era o mesmo do pai. E cada um de nós temos um chamado específico. Nós acabamos de ver que uns são pastores, outros evangelistas, uns vão cuidar de área X, outros são levitas, enfim. Mas a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, que Deus, Ele deu uns como apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, pastores. Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. E quando Deus nos escolhe, Ele tem um propósito definido para a nossa vida. Então eu vou viver a essência e a excelência do meu chamado, da minha vocação. Eles eram sacerdotes. E dentro desse chamado, dentro desse propósito, eu vou viver aquilo que o meu ministério permite. Saber respeitar os ministérios sacerdotais, saber respeitar o ministério do outro, pois eles aprenderam com o Pai, foram ungidos por Moisés, mas desviaram o propósito. Nós também somos assim. Eu costumo dizer que nós, como líderes, como pastores, não importa, dentro de um ministério, nós carregamos 3 corações. O nosso coração, porque é esse que nos impulsiona a vida. Nós carregamos o coração de Deus, que acreditou em nós e nos separou e nos chamou. E carregamos o coração do Moisés, ou seja, do nosso pastor, que há um comando de Deus, vem e unge-nos para exercermos algo sobrenatural. E essa unção que foi liberada sobre os filhos de Arão e sobre Arão, não era simplesmente sacerdotal, era autoridade. Toda unção sobre nossas vidas, ela vem com poder e autoridade. Eu preciso viver isso. Talvez, e eu quero que assim seja, que todos nós nos sintamos diante de Deus pequenos. Não com demagogia, mas a Bíblia diz que Ele cresça, nós diminua, ou venhamos a nos diminuir. Mas uma coisa é, se Deus nos escolheu, Ele acreditou em nós, então Ele nos levou a um nível que talvez eu não imaginaria. Não posso falar de vocês, mas posso falar de mim. Talvez o pior pecador da face da terra, e hoje eu ministro a palavra, e hoje eu sou pastor há quase 30 anos. Mas quando Deus nos separa, há um propósito. Esse propósito não é para andarmos em qualquer lugar. Somos chamados a sermos ministradores de altares. E isso, para os dias atuais, implica quem toca, quem canta, um simples tocado de teclado, porque eu sei que tem gente que toca melhor do que você, e como tem. Mas porque eles não estão aqui, os bons. Você sabe uma coisa que eu sempre gosto de dizer? Você está no lugar, no tamanho que Deus te escolheu para ser. Consegue entender isso? Tem pregadores melhores do que eu, mas hoje Deus me deu a autoridade para eu pregar aqui hoje. Era eu, acabou. Devemos temer. Devemos fazer o melhor para Deus, mas também devemos acreditar. Se nós vivermos dentro de um chamado, de uma santidade, sabemos oferecer o melhor para Deus, Deus acredita em nós e nos chamou para um sacerdócio de glória para o nome dEle. E o fogo que hoje nós vemos não é para a morte, mas é um fogo que traz vida. Essa vida que pulsa no teu coração. Essa vida quebrantada, essa vida que te leva a chorar, às vezes desenfreadamente, inexplicavelmente, sem uma motivação clara, às vezes loucamente, desesperadamente, e alguém olhar e perguntar: você é louco? E nem resposta você tem. Porque o fogo que traz vida te leva ao nível do quebrantamento de Cristo.
O fogo verdadeiro te leva a amar em qualquer circunstância. O fogo verdadeiro que traz vida faz você chegar num lugar desse e não olhar para quem cantou, quem pregou, quem falou, mas para aquele que está recebendo de você o que você saiu de casa preparado para oferecer. O que mais isso nos ensina? Estou pulando um pouco, porque aqui eu fiz um sermão para as 2h30, embora amanhã é feriado. Que nós podemos aprender: a cerimônia e o culto jamais deixará de ser exercido por causa de você. A igreja continua sem eu, comigo semigo. Deus sem eu é Deus. Agora eu sem Ele não sou nada. Deus sem eu no altar não é. Ele continua sendo Deus, mas eu não sei viver mais sem o altar. Talvez eu expusesse minhas profissões, talvez eu expusesse os meus diplomas, talvez eu expusesse algo que eu estou tentando, e você dissesse: nossa! E eu te digo: tudo como o apóstolo Paulo, para mim é como esterco, não vale nada. O que me vale é ter o privilégio de poder estar com você na presença do fogo que dá vida e não consome as nossas vidas. Então Arão, ele ficou calado. E Deus fala a Arão, talvez seja uma das únicas vezes Deus fala com Arão, que ele continuasse diante do altar. Numa festa como esta, ela não pode se acabar, não pode ser esquecida no dia de hoje. Um momento como este é de nós refletirmos e dizermos: vou continuar no altar do Senhor, porque eu vou oferecer para Ele o que eu tenho de melhor na minha vida. Não tenha medo do altar, porque o altar gera vida para quem se apresenta para fazer a vontade de Deus. Amém? Fique de pé, os que puderem. Eu tenho certeza que hoje eu vim aqui para dizer que o altar que Deus gerou na sua vida é o altar de vida. E que o fogo que recebe os holocaustos, aquele fogo que Elias um dia orou e veio do céu e recebeu o holocausto, o fogo do Espírito que acende a chama da nossa alma, é o fogo que eu vim ministrar na sua vida aqui essa noite. É o próprio Cristo em ti. Há uma unção de Deus na sua vida, há a presença do Espírito Santo na sua vida. Você não precisa de outro fogo, você não precisa de outras chamas, apenas acenda, coloque em prática aquilo que Deus já determinou no seu coração. E deixe que o Espírito Santo faça você entender que ao permanecer, o culto não vai parar, vai continuar. E Deus vai mostrar para você que o altar que Ele tem levantado, e o altar que Ele te chama para a presença dEle, é o altar que as brasas nunca se apagam, e que o fogo não mata, mas traz uma vida perfeita, porque você continua na tenda das ofertas maiores do Senhor. E agora eu quero que você, no teu lugar, comece a oferecer para Jesus aquilo que você saiu de casa pronto para oferecer.
Talvez você já deu seu dízimo, deu a sua oferta. Talvez você daria a maior oferta agora, mas não é isso. Sabe a coisa mais preciosa que Deus pede para nós? Ele diz: filho meu, dá-me o quê? Talvez muitos aqui ainda já deram tudo para Deus, mas não deram o coração. E Deus vai levantar sacerdotes e sacerdotisas nesse lugar, que vão olhar para o altar e nunca mais a chama vai apagar. Ninguém apaga essa chama, nem o diabo. O inferno não pode apagar. E só quem acende somos nós. Quando a gente sopra as cinzas, as brasas surgem. E quanto mais a gente sopra a cinza, mais a labareda levanta. Nunca morreu a tua chama. Nunca morreu. É só você acender. Foi para gerar vida. Há uma vida que grita no seu coração. Há uma presença do Espírito muito forte nesse lugar, na tua vida. É por causa da tua vida, é pelo que você está oferecendo. Você oferece, Ele recebe e Ele derrama sobre você a sua presença. Isso. Recebe mais. Recebe mais. Ministra mais, ministra mais. Ministra mais essa chama na sua vida. Isso, você que está aí atrás, isso mesmo. É isso mesmo, dê liberdade. Mostre que você está vivendo a verdadeiro altar, onde você oferece o seu melhor. Isso, meu jovem, isso. Isso, filha, é isso mesmo. E a orla de suas vestes enchia um templo. Deixa. Ei, Deus te chamou, foi para o altar. E foi para você ter vida nesse altar. Deus chamou para ter vida nesse altar, filha. Deus chamou para ter vida. É vida e não morte. Ei, eu vim te incentivar que nesse altar gera vida na sua casa, na sua família, nos seus filhos, no seu ministério. As outras duas cores, seus pés cantavam uma canção para os outros.
Deus quer te ver chorando de novo na presença do altar dele. É com alegria. Senhor dos senhores e eterno É só Deus. você. É só você que pode oferecer o que você tem de melhor. Deixa cuidado com a unção do altar. Você tem perguntado, esperado por Deus, quando? Cara, começa a oferecer para você ver. Você sabe o que eu estou falando? Começa a oferecer para você ver. Começa a oferecer. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Teu nível de altar, Deus. Você vai experimentar, você vai lembrar de mim e vai dizer assim: eu não imaginava que era assim. Sabe por quê? Porque quanto mais você vai se aproximando e vai oferecendo, mais Deus vai te derramando vestes de poder, vestes de autoridade. Essa alegria é diferente, é choro diferente, é choro diferente, é choro de renovo, é choro de altar vivo que gera vida. Você precisa ver como esse ambiente está, querido. Esse ambiente está tomado pela presença de Deus. Sabe por quê? Porque você resolveu dar do teu coração o que você tem de melhor. O sacerdote fica esperando e Deus fala assim: continua. A brasa continua. Cara, vai queimar algo diferente nessa cidade. Vai queimar algo diferente. Vocês vão começar a queimar um cheiro tão suave que as pessoas vão se achegar, porque eles querem sentir o mesmo cheiro. Eles querem sentir o que vocês estão sentindo. As pessoas vão querer te acompanhar, não porque nós somos bons, é porque eles vão ver em vocês que eles sempre quiseram ter. E você vai ter uma experiência com Deus como nunca teve. Eu sei que muitas pessoas têm perguntado: Deus, quando vai ser isso? É agora, é agora, é agora. Você aprendeu essa noite que você foi separado como sacerdote para oferecer diante dele sacrifícios. Adoramos aquele que faz dentro aos teus olhos. Olha que coisa linda. Adoramos aquele Isso. que adoramos aquele. Isso é natural, querido. Isso é o Espírito que está te levando a esse nível. É o Espírito Santo está te levando a essa dimensão de altar, de fogo do altar, que você não tinha experimentado.